Shabbat Shalom a você que nos assiste na internet. A casa está cheia, Baruch Hashem. Quão bela é as tendas de Jacó, né? A casa do Eterno, as moradas dos filhos do Senhor. Fico feliz em ver pessoas novas aqui, visitantes. Fico feliz em ver irmãos que estavam fora, irmãos que voltaram. Sejam todos bem-vindos, que o Eterno fale aos nossos corações. Parashá Haazinu, últimas palavras, podemos dizer assim, de Moisés. E ele, como um razã, canta e traz ao povo esse cântico, essa poesia, essas últimas palavras deste homem que foi para o povo um exemplo, um guia, um líder, desde os tempos de escravidão. Trouxe, através do Eterno, falou para o povo, do povo para o Eterno, do Eterno para o povo, a travessia do Mar Vermelho, falou ao faraó sobre as pragas, intermediou todas as coisas, foi um líder, ouviu as reclamações do povo, e Deus disse a ele: darei os alimentos. Subiu ao monte, o Eterno deu a ele a sua Torá, e quando o povo viu que ele demorava de retornar, buscou outro intercessor, um bezerro de ouro, e o povo festejou, e Deus disse: estou irado com esse povo, me deixe aqui, eu vou destruí-lo. E darei a você um novo povo, farei de você uma grande nação. E Moisés disse: não, Eterno, não faça, lembra-te da promessa que fizesse a Abraão, Isaac, Jacó. O que o Egito falará sobre isso? Que o Senhor os tirou para a morte e não deixou que o povo fosse destruído. Em outro momento, o povo de teimosia, e Deus disse: basta, eu não vou com vocês, vão para a terra. Vocês habitarão na terra, terá leite e mel, eu mandarei um anjo à frente, e ele tirará todos os inimigos, e vocês herdarão a terra. E Moisés disse: não, Senhor, se o Senhor não vier conosco, eu não saio nem daqui, não saio daqui, se o Senhor não vier conosco. Então Moisés, desde o início, ele busca a vitória do povo, a vida do povo, estar com o povo, e falar ao povo para que o povo adore a Deus, o Deus verdadeiro, e que observe os seus mandamentos, que observe a tua palavra, que observe a tua Torá. E Moisés a todo tempo se coloca em demérito próprio: se o Senhor não for, não me faça sair daqui. Ele se coloca: se o Senhor não achei graça aos teus olhos, não quero nem continuar, se o Senhor não vier conosco. Não destrua esse povo, risca meu nome. E Moisés segue todo o tempo buscando com que o povo andasse, e o povo recebe água através de Moisés, através da rocha que os acompanhava. Mas vai chegando o seu fim, e ele se preocupa: o que vai ser desse povo a partir do momento da sua partida, da sua morte. E ele diz no Devarim 31, pois sei como vocês são rebeldes e teimosos, mesmo quando estou vivo, na minha companhia, vocês ainda hoje, vocês se rebelam contra Adonai. Quanto mais farão após a minha morte? Reúnam para mim todos os líderes de suas tribos e os seus oficiais, para que eu possa dizer estas coisas, para todos ouvirem, chamando céus e terra como testemunhas contra vocês. Pois sei que após a minha morte vocês se tornarão muito corrompidos e voltarão as costas ao caminho que ordenei a vocês,
e que a desgraça os alcançará nos últimos dias, pois vocês farão o que Adonai considera mal e provocarão seus atos. Moisés já havia chamado céus e terra contra o povo, no momento em que eles apresentam as bênçãos e a maldição. Ele convoca céus e terra para ver que o povo estava dizendo ali, sim, faremos, amém. Maldito era aquele que não fizesse, que não falasse, repetisse as palavras daquela Torá e dissesse, sim, nós o faremos. E os céus e terra já são convocados ali como testemunha infinito, uma testemunha, duas testemunhas atemporais, porque assim como o povo deveria ser atemporal e repetir e andar nos caminhos do eterno, eles são convocados como testemunhas atemporais por todo o tempo. E os filhos de Israel estavam já desde aquele momento sendo acompanhados por essas testemunhas de céus e terra, e deveriam fazer a vontade do eterno e andar em seus caminhos. E novamente aqui Moisés convoca céus e terra contra eles. E ele começa a sua canção, começa a sua poesia, dizendo, ouçam os céus quando falo, escute, terra, as palavras da minha boca. Que meu ensino caia como a chuva, que meu discurso se condense como orvalho, como chuva ligeira sobre as flores da relva e como aguaceiro sobre as plantas de crescimento. Pois eu proclamarei o nome de Adonai. Venham, declarem a grandeza do nosso Deus. A rocha, sua obra é perfeita, pois todos os seus caminhos são justos. O Deus digno, confiança que não erra, Ele é justo e reto. E o povo novamente tem sobre si os céus e a terra como testemunho dos seus atos. E o povo ainda falha, engorda, abandona Deus como seu Criador, despreza a rocha da sua salvação e incita o eterno em ciúmes. E Adonai vê tudo isso, se enche de desprezo pela provocação de seus filhos e filhas, e diz, esconderei deles o meu rosto, e verei que será deles, pois são uma geração perversa, filhos indignos e de confiança. Eles incitaram meu ciúme com não Deus, e provocaram-me com suas vaidades. Eu incitarei o ciúme deles com um não povo, e os provocarei com uma nação vil. Aqui são palavras de Moisés ao povo para que eles observassem e de repente não fizessem isso, de repente essas coisas não sobreviessem sobre eles. Mas o tempo foi se passando, e eles seguiram falhando, e essas palavras de incitarem o eterno com ciúme, e o provocaram a vaidade. Em 1 Pedro 2, algo acontece, e é dada uma palavra ali a gentios e não gentios. 1 Pedro 2, no versículo 7, porquanto para vocês que os mantém a confiança, esta pedra preciosa, a mesma pedra do versículo 4, a mesma rocha, os que mantêm confiança, esta pedra é preciosa, mas para aqueles que não confiam, a mesma pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se pedra angular, e também pedra que faz as pessoas tropeçarem, e rocha sobre a qual caem. Eles tropeçaram na palavra, desobedeceram a ela, como foi planejado. Vocês, porém, são povo escolhido, os Kohanim do rei, a nação santa, grave isto,
gentios e não gentios aqui sendo chamados de nação santa, o povo pertencente a Deus. Por quê? Para louvar aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Grave isso, maravilhosa luz. Anteriormente vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes vocês não haviam recebido misericórdia, mas agora o receberam. Me incitaram com ciúme com Deus, provocaram vaidades. Eu incitarei o ciúme deles com um não povo, e os provocarei como uma nação vil. O Eterno nos convoca, vocês que nem sequer eram povo, agora o são. Povo de Deus, antes não haviam recebido misericórdia, mas agora o receberam. O Eterno usando as nações para relembrar a Israel o que eles fizeram. E também o Eterno realizando aqui a sua vontade, transformando quem sequer era nada em nação santa e pertencente a Deus. E Moisés continua suas palavras, e no versículo 26, ele diz, e aqui eu acho que é assim um dos pontos altos, porque ele diz, considerei o extermínio deles, apagando-lhes a memória dentre a raça humana. Ora, o que é isso daqui, senão a vontade dos inimigos de Israel, desde Amã, desde os tempos antigos, desde todos que queriam destruir a Israel, senão simplesmente apagar a memória de Israel da face da terra. E aqui, quando o Eterno convoca céus e terra como testemunha, ele não convoca céus e terra como testemunha apenas para o povo, porque aqui são as palavras do Eterno, dizendo, considerei o extermínio deles, apagando-lhes a memória dentre a raça humana, mas temi a insolência do inimigo, temi que seus adversários pensassem de modo equivocado, pensassem, nós mesmos o fizemos. Adonai nada teve a ver com isso. Aqui Moisés convocou como testemunho céus e terra também as palavras de Adonai. E aqui ele coloca uma condição não só para o povo, que eles devessem andar nesses caminhos de Adonai e fazer todas as coisas, porque os céus e terra estariam como testemunhos sobre eles, e poderiam se voltar a eles, mostrando que eles haviam falhado, ou feito desconforme. Mas aqui as próprias palavras de Adonai estão agora também sendo observados por essas duas testemunhas, céus e terra. E agora isso gera para frente toda uma condição em que Israel, a sua sobrevivência, as suas condições estão sobre o olhar de céus e terra. As atitudes do Eterno também agora estão sobre esse olhar. E o que Moisés faz aqui? Ele ele liga na terra com o povo, e Abraão e todos que estavam ali, e isso é ligado nos céus. Como Mateus 18 diz que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. E aqui, mas isso funciona com palavras conforme a vontade do Eterno. Não são absurdos que falaremos ou doutrinas vãs que proclamaremos e isso será aceito no céu, mas quando proclamamos palavras de bênção, palavras que o Ruach HaKodesh coloca em nossos corações, palavras que já vêm dos céus, isso é ligado entre os filhos do Eterno na terra, em uma palavra de bênção, em algo que o Senhor aprova, isso é ligado nos céus. E aqui, quando o Eterno diz, considerei o extermínio deles, mas temi a insolência do inimigo, ele recua. Então,
o extermínio de Israel aqui não aconteceria. E os céus e terra estão como testemunha. Isso nos complementa o que o profeta Jeremias diz em Jeremias 31, a partir do verso 35. E isso é o que me traz maior temor nessa palavra que eu estou trazendo para os irmãos, porque talvez eu não gostaria que alguma coisa acontecesse da forma com que está escrito, mas é a vontade do Eterno. E que para algo que acontecesse diferente, deveria o povo de Israel, todas as nações, nós, todos os chamados, fizessem algo diferente, porque veja, o que eu quero dizer, vocês vão entender, veja Nínive, veja Jonas. Jonas recebeu uma palavra para levar a Nínive, uma palavra de destruição, e Jonas desviou do caminho, e ele tinha que levar essa palavra para o povo de Nínive, e a palavra seria de destruição. Mas o que ocorreu com Nínive? Receberam a palavra, entenderam, se arrependeram, e Nínive não foi destruída. Então veja, quando uma palavra de destruição, algo que precisa ser observado da profecia para ser consertado, quando ocorre da profecia se cumprir no sentido da destruição, se isso significa que ela não se cumpriu no propósito, no pleno do Eterno, em entregar aquilo. O que eu quero dizer? Nínive não foi destruída. Isso aconteceu, isso se cumpriu verdadeiramente, a verdadeira profecia, porque o Eterno não queria destruí-la. Esse era o verdadeiro propósito, que ela não fosse destruída. O que foi entregue a Jonas? Vai e fale àquele povo, se eles não se arrependerem, será destruída. Então o propósito da profecia é que não se cumpra a destruição, e sim que exista o arrependimento, e isso volte, e a profecia de destruição não aconteça, pelo arrependimento, pela techuvá do povo. Bênçãos, profecias de bênçãos, sim, entregues, que se cumpra, mas onde requer techuvá, arrependimento, para que o propósito da destruição seja revertido, não aconteça. Mas o que temos aqui em Jeremias 31, 35? Isto é o que Adonai diz: aquele que dá o sol como luz para o dia, que ordena as leis para a lua e as estrelas, a fim de prover luz para a noite, que agita o mar até que suas águas rujam. Adonai Tsebaot é o seu nome. Se estas leis, que leis do sol, da luz do sol refletido na lua e as estrelas, desse funcionamento celeste perfeito, se essas leis desaparecerem da minha presença, diz Adonai, então a descendência de Israel deixará de ser uma nação em minha presença para sempre. Isso é o que Adonai diz: se o céu acima puder ser medido e os fundamentos da terra puderem ser sondados, então eu rejeitarei a descendência de Israel por tudo que eles fizeram, diz Adonai. Irmãos, eu disse que as palavras de Adonai sobre a destruição de Israel estavam sob testemunho agora de céus e terra. E isso aqui, ele traz isso, ele remete a esse funcionamento de céus e terra. Assim diz Adonai: aquele que dá o sol como luz para o dia, e as ordens da lei para a lua e as estrelas, a fim de prover luz para a noite, e que agita o mar até que suas águas rujam. Adonai Tsebaot é o seu nome. Se estas leis desaparecerem da minha presença, diz Adonai, então a descendência de Israel deixará de ser uma nação em minha presença para sempre. Ficamos felizes como vemos que a descendência, a continuidade de Israel está sobre o olhar de céus e terra. Ficamos felizes aqui quando vemos que o Eterno coloca essa condição
enquanto o céu brilhar, o sol brilhar, enquanto a lua refletir sua luz, enquanto as estrelas brilharem, Israel, enquanto essas leis funcionarem, Israel será sobre mim uma nação. Se o céu acima puder ser medido e os fundamentos da terra puderem ser sondados, então eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo que eles fizeram. Veja, irmão, eu tenho uma resposta para o que há de cima aqui, mas sobre a lua, o céu, o sol. Mas eu fui pesquisar sobre medir os céus. O que se tem na internet hoje é impossível, dizem. Está escrito lá, né? O universo que dizem ter medido de 93 bilhões de anos-luz. E ele está dito lá, é impossível medir, porque tende ao infinito. Então me conforta que a medição dos céus é impossível. A medição do universo é impossível ao homem. Então me conforta que Israel e sua descendência jamais será rejeitada. Mas me preocupou quando eu li Mateus 24, 28, em que diz: o sol escurecerá, a lua não mais brilhará, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestiais serão abalados. Porque se céus e terra são testemunhas, e Deus está também as suas palavras sobre essas testemunhas, e aqui o sol escurece, e aqui a lua não brilha. Então essas duas testemunhas estão mostrando para todos que Israel falhou, que Israel não cumpriu a palavra do Eterno, que Israel não obedeceu tudo que deveria ter obedecido. Toda a sua nação, nós também envolvidos, falhamos. E aqui o sol escurece. Então eu digo, irmãos, eu pergunto, foi então Israel deixou de ser nação diante do Eterno a partir desse momento? O que me consola é que Pedro diz: vós sois nação eleita. O que me consola é que Yeshua veio trazer para judeus e não judeus esta palavra, e ele veio trazer quem sequer era povo para ser povo. E o que me consola é que nós passamos a englobar toda essa nação, que Israel sozinho possa ter perdido, quem sabe, esse direito de estar sozinho ali, de ser nação, exemplo, de ser Or Lagoim, luz para as nações, e tenha falhado. E às vezes a gente por amor não quer reconhecer ou ver que algo possa ter dado errado. É como os discípulos, perto da morte de Yeshua, eles, não deixaremos o Senhor ser preso, queriam impedir que Yeshua fosse ao madeiro, mas era necessário. E aqui, como eu disse, da profecia, do arrependimento dela não se cumprir, quisera eu que o sol não escurecesse, quisera eu que a luz da lua continuasse a brilhar, quisera eu que as estrelas não caíssem do céu e que Israel tivesse recebido antes, e essa profecia não se cumprisse. Quisera eu que acontecesse primeiro o que está escrito aqui em Jeremias 31, 30, no versículo anterior, que diz: eis que é chegado dias, diz Adonai, quando eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Ela não será como a aliança que fiz com seus pais no dia os que tomei pela mão e os tirei da terra do Egito, porque eles violaram a minha aliança, ainda que eu, da minha parte, tenha sido como um marido para eles. Diz Adonai: pois esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz Adonai, porei a minha Torá dentro deles, e a escreverei em seu coração, serei o Deus deles, e eles serão meu povo. Nunca mais nenhum deles ensinará ao seu companheiro e membro da sua comunidade, ou ao seu irmão, dizendo: conheça Adonai, porque todos eles me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque perdoarei os seus pecados, e deles nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Quisera eu, irmãos, que isso ocorresse primeiro, e sequer fosse preciso a parte, aqui em que Adonai diz sobre medir o céu
e sobre a lua e as estrelas. Porque se Israel se arrependesse, se nós todos alcançássemos, se nós todos recebêssemos de uma vez por todas o pacto do Eterno, da Torá que está escrita, dessa Torá dentro dos nossos corações e na nossa mente, nós não precisaríamos dizer a uns aos outros conhecer o Eterno, porque todos já o conheceriam. E assim, tenho certeza, o sol não precisaria escurecer, não precisaria de vir juízo, não precisaria da terra, do mar, trazer e mostrar a nós quanto nós falhamos, porque eles estão sendo testemunhas contra nós, da nossa falha. Quisera eu que a Torá do Eterno estivesse em nós primeiro, e nós fizéssemos com que esse fim fosse diferente, assim como foi com Nínive, que todos se arrependessem. Veja o que está acontecendo aqui, em Mateus 24, pouco antes do sol escurecer, é o que está em Apocalipse. No versículo anterior, no 28, diz: onde houver um cadáver, aí se encontrarão os abutres. E após isso vem o escurecimento do sol, e da lua, e as estrelas, e os poderes celestiais sendo abalados. E no versículo 30 diz: então o sinal do Filho do Homem aparecerá do céu. Veja que é imediato, porque não é possível permanecer Israel falhando e o povo todo falhando. Porque o Eterno disse aqui: sim, Adonai julgará seu povo, terá dó dos seus servos, quando vi que as suas forças se esgotou, que nenhum será poupado, escravo ou livre. Então ele perguntará: onde estão os seus deuses? Veja, quando Israel falhar por completo, quando Jerusalém for sitiada e o céu escurecer, meus irmãos, não haverá mais nada que possamos fazer. Aí já será a volta de Mashiach. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá do céu, todas as tribos da terra se lamentarão, e verão que o Filho do Homem vindo das nuvens, do céu com grande poder e glória. Será que é preciso passar por tudo isso? Nós cantamos Adonai, que ressuscita dos mortos. Será que fosse preciso que tantos se perdessem para que chegasse ao ponto da volta de Mashiach? Não. Mas se nada for feito diferente, o que será que aconteceu? O que está na palavra do Eterno? Apocalipse 19 é o que está acontecendo neste momento aqui. Quando diz que onde haverá um corpo, ali haverá os abutres, em outras escritas diz águias. E vi um anjo que estava em pé no sol, e o que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo céu: venham, reúnam-se para a grande festa que Deus está dando. Aqui João já está vendo antecipadamente o que acontece. Mas aqui ocorre no versículo 28. Está dando para comer a carne dos reis. Onde houver um corpo, ali haverão os abutres. Mateus 28, isso é o que está acontecendo aqui em Apocalipse 19, 17 a partir. As aves ali. E em sequência disso, o sol escurece, o Eterno aparece, o sinal do Filho do Homem. E vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco. Montado nele estava o que é chamado fiel e verdadeiro para a batalha. Seus olhos eram como chama flamejante, e em sua cabeça havia muitas coroas reais. E possui um nome que só ele conhece, e está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a Palavra de Deus. E os exércitos dos céus, vestidos de linho fino, branco e puro, o seguiam em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Veja, irmão, todos serão feridos. Ele as governará com cedro de ferro, e ele que pisa ao lagar, do qual flui o vinho da ira de Adonai, Deus dos exércitos celestiais. Em seu manto, em sua coxa está escrito o nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E vi um novo céu e uma nova terra,
pois o antigo céu e a antiga terra tinham passado, e o mar já não estava mais ali. As testemunhas passaram, meus irmãos, e viu um novo céu e uma nova terra, e todas as nações são chamadas Nação Santa. Também vi a cidade, a Nova Jerusalém, que desce do céu por parte de Deus, preparado como uma noiva linda, vestida para o seu marido. Eu ouvi uma voz do seu trono: vejam, a Shekinah de Deus está com a humanidade, e Ele viverá com os homens, e eles serão seu povo, e Ele próprio, Deus com eles, será o Deus deles. Veja, Israel não será rejeitada, mas a nação santa, todos receberemos, todos seremos, todos os povos, línguas e nações serão nação santa diante do Eterno. Mas não precisaria desta passagem ser dolorosa, se houvesse um arrependimento genuíno. A palavra do Eterno realizaria, sim, ela seria cumprida, mas Yeshua nos dará a sua Torá, jamais ouvida, jamais explicada por ninguém. Ele poderia nos trazer uma mensagem, algo novo, e acontecimentos não imagináveis, porque o que foi dito e escrito, se trouxe dor, assim como Nínive, poderia ser uma outra realidade. Então aquele que está sentado no trono disse: vejam, estou fazendo tudo novo. E ele disse também: escreva, estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E ele me disse: está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o Aleph, o Tav, o A e o Z, o princípio e o fim. E um dos 7 anjos, versículo 9 de 21, Apocalipse 21, um dos 7 anjos, com as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, aproximou-se e disse-me: venha, e eu lhe mostrarei a noiva e a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito ao cume de um grande alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus. Ela possuía a presença de Deus, pois seu brilho era como uma joia muito preciosa, como um cristal claro. E a cidade não necessitava de sol, nem da lua para brilhar sobre ela, porque a Shekinah de Deus lhe dá a luz, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão na sua luz. Que disse Pedro: vocês sequer eram povo, foram chamados para andar na luz do Eterno. Nação santa, foram chamados para andar na luz do Eterno. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão o seu esplendor. Seus portões nunca fecharão, permanecerão abertos o dia todo, porque lá não existe noite. E a sua honra e o seu esplendor das nações lhe serão trazidos. Nada impuro poderá entrar nela. Veja, irmão, se o que é dito em Jeremias 31, o recebimento da Torá no coração, na nossa mente, e ninguém precisar mais ensinar ao próximo sobre o Eterno, porque todos o conhecerão. Aqui não entrará quem o não conhece. Aqui não estará quem não tem essa Torá na mente e no coração e a pratica, e a vive de fato. Porque nada impuro poderá entrar nela, nem qualquer pessoa que pratique coisas vergonhosas ou minta. Mas poderão entrar apenas aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Veja, céus e terra se passaram. A passagem, Nova Jerusalém, a cidade santa desce. Novos céus e nova terra existem aqui. Em Mateus o Eterno diz, Yeshua diz: céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então essas testemunhas
estão sobre nós, estão sobre o Eterno e suas palavras, e o sol escurecerá e a lua não brilhará, para a vinda de Jerusalém, de Nova Jerusalém, de céus e terra, isso aqui será desfeito. Mas quisera eu que fosse diferente, que não fosse com clamor e ranger de dentes. Quisera eu que fosse uma transformação diferente. Mas independente disso, isso irá acontecer. Céus e terra passarão, mas as palavras do Eterno jamais passarão. Mas por que podem passar céus e terra e a sua palavra não? Céus e terras não é o principal produto da criação do Eterno. Em Bereshit, em Gênesis, pode parecer que foram os primeiros a ser criados, mas não foram. Em Gênesis 1:1, em português nós temos escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas há algo aqui que está oculto, que só vemos no hebraico. Porque, como disse o Eterno em Apocalipse, eu sou o alfa e o ômega, o A, o Z, o princípio e o fim. Ele é o Aleph e o Tav. E em Bereshit, quando diz Bereshit bara Elohim et Aleph Tav, aparece Hashamayim ve haaretz. No português nós não vemos aqui, está oculto. Mas no hebraico nós vemos Bereshit bara Elohim et. O Aleph e o Tav é criado primeiro, antes de céus e terra. E céus e terra foi criado a partir do Aleph Tav, a partir do verbo, a partir do princípio e fim, a partir de Yeshua, a partir da sua palavra. Tudo que veio daqui em diante veio a partir dele. E céus e terras podem passar, mas as palavras do Eterno jamais passarão. Porque o maior aqui não se subjuga ao menor. Céus e terras não é superior à palavra que os criou. Yeshua, como disse Moisés no verso 4, a rocha, a sua obra é perfeita, todos os seus caminhos são justos, o Deus da verdade. O que ele diz? O que ele diz em João 14? O que ele diz em João 14? Yeshua disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pelo fato de vocês me terem conhecido, também conhecerão o Pai. De agora em diante vocês o conhecem, de fato vocês o viram. Felipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso será suficiente para nós. E Yeshua replicou: tenho estado com vocês há tanto tempo, sem que me conheçam, Felipe. Quem me viu vê o Pai. A rocha que Moisés proclama aqui também é Yeshua, porque quem vê ao Pai vê ao Filho, quem vê o Filho vê ao Pai. Como dizem, mostra-nos o Pai. Você não acredita que eu estou unido ao Pai? E que Ele está unido a mim? O que lhes digo não falo por iniciativa própria. O Pai que vive em mim realiza suas obras. Moisés disse: suas obras são perfeitas. Confiem que estou unido ao Pai e que o Pai está unido a mim. Mas se não puderem, ao menos confiem por causa das obras. Sim, digo-lhes que quem crê em mim, digo-lhes, quem crê em mim fará também as obras que faço. Na verdade, fará coisas ainda maiores, porque vou para o Pai. De fato, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se vocês pedirem algo em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos.
Ele é a rocha, sua obra é perfeita, porque as obras de Yeshua não são puramente suas, por si próprio, são obras do Pai. Quem vê ao Pai, vê ao Filho. Quem vê ao Filho, vê ao Pai. Ninguém vai ao Pai, senão pelo Filho. Pois todos os seus caminhos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, são justos. O Deus digno de confiança, o Deus da verdade, eu sou a verdade, não erra, Ele é justo e reto. Em Coríntios 10, 3, 4, não precisam abrir, eu vou ler. Em Coríntios 10, 3, 4, sobre o povo no deserto, todos comeram do mesmo alimento da parte do Espírito e beberam da mesma bebida da parte do Espírito, porque eles beberam da rocha enviada pelo Espírito, e que os guia, e o que os seguia. E essa rocha era Yeshua HaMashiach, era o Messias. E essa rocha que Moisés traz aqui como um profeta, ainda em Razino, já também essa profecia de Mashiach, da sua obra perfeita, e todos os seus caminhos são justos, do Aleph Tav, dessa palavra, do verbo, e que céus e terras podem passar, mas a palavra dele jamais passará, Yeshua jamais passará. Moisés foi um grande líder, guiou o povo pelos caminhos, pelo caminho no deserto, trouxe palavras, mas Moisés falhou. Yeshua não é um mero ser que traz o homem para a sua presença e depois o entrega a Moisés. Porque Moisés, ele é um servo, uma criatura, um filho de Deus, ele não é superior a Mashiach. Nossos irmãos que praticam o judaísmo sem Mashiach são importantes, possuem a palavra, mas Mashiach, mas Yeshua não quer trazer ninguém para o judaísmo para depois o devolver. Não podemos negar Mashiach, não podemos tirar Mashiach, não podemos falar que Mashiach não é mais necessário, porque não podemos considerar céus e terra superior à palavra, ao verbo. Céus e terras passam, sua palavra não passa. Não podemos abrir mão dele por nada. É bonito a dedicação, o comportamento dos nossos irmãos, a sua reverência, o período que ficam em oração e tudo, mas precisam de Mashiach. E não podemos abrir mão e achar que Mashiach é qualquer um em seu tempo. Mashiach é para nós Yeshua. É Ele quem nos traz a sua palavra. Se não fosse Ele, ainda não seríamos povo. Não seríamos povo, seríamos nada ainda. Não andaríamos na luz. Não podemos abrir mão dele. É Yeshua. E é por isso que você está aqui. Por isso que você não está em outro local. Porque você não abandonou Yeshua. Porque você o ama. E Yeshua diz: tudo que impedires em meu nome, eu vos concederei. Veja, irmãos, a audácia. Moisés, ouçam os céus quando falo, escutem a terra as minhas palavras. Moisés chama céus e terra e diz: porque eu proclamarei o nome de Adonai. Irmãos, nós estamos numa época que sequer sabemos o nome de Adonai. O chamamos em reverência de Hashem. Hashem é o nome, literalmente. O chamamos de um nome. O chamamos de Adonai, meu Senhor. Sequer sabemos seu nome. Moisés proclama céus e terra para proclamar este nome, e nós sequer sabemos o seu nome. E o chamamos respeitosamente de Hashem, a fim de não transgredir, não e cumprir esse mandamento, de não clamar o nome de Deus em vão.
Mas Yeshua diz: o que pedires em meu nome, eu concederei. Mas veja, do que estamos fazendo com o nome de Yeshua? O nome que nós conhecemos, o nome que nós sabemos. O Santo Ofício, até há pouco tempo, usou da Inquisição para matar aqueles que não terminavam suas orações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós estamos julgando os nossos irmãos, vendo aqueles que não terminam suas orações em nome de Yeshua, em nome de Jesus? Será que é isso que estamos tendo o direito diante de Deus, de usar o nome de Yeshua para sermos inquisidores modernos? Veja, se me amam, disse Yeshua, guardarão os meus mandamentos. Se orarmos em nome de Yeshua, se estamos nele, se guardamos seus mandamentos, andamos conforme a sua vontade, e será notório em qual Mashiach estamos orando. Não estou dizendo para não orar em nome de Yeshua, estou dizendo que não devemos, temos que ser preocupados de que não adoremos somente com palavras e o nosso coração esteja longe dele. Porque Yeshua, quando nos ensina também a oração do Pai Nosso, a Avinu Shabbat Shammai, ele não termina em nome de Jesus. Então a oração de Yeshua está errada. Então veja, todas as nossas bênçãos que fazemos aqui e não terminamos, Beshem Yeshua Mashiach, isso não vale? Vale, irmãos. E nós estamos proclamando o nosso Mashiach. E se o amamos, obedecemos os seus mandamentos e cumprimos a sua palavra. A oração em nome de Yeshua não pode ser simplesmente andarmos fora do caminho do eterno, não obedecermos os mandamentos e orarmos por qualquer coisa e simplesmente jogar o nome de Yeshua no final como se isso fosse trazer o mérito dele, que é real, mas para nós que estamos errados e muitas vezes pedindo o que não agrada o seu nome, pedindo o que não converte a sua Torá, se a sua Torá não aconselha. O Eterno disse: não coma isso, e nós vamos comer e queremos santificar, orando em nome de Yeshua. Irmãos, tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele concederá. Mas nós, se o amamos, obedeceremos os seus mandamentos. Nós não sabemos o nome de Yud He Vav He, do tetragrama, do Eterno. E nós temos o nome de Yeshua para proclamarmos ao Pai e Ele, através do seu Filho, ter misericórdia de nós e olharmos, assim como Moisés fez quando o Eterno disse: vai, eu vou destruir esse povo. Ele disse: não, Eterno, lembra da promessa que fizesse a Abraão, Isaac e Jacó. Moisés orou ali, em nome desses homens, dos patriarcas, e foi aceito. Nós, quando oramos em mérito de Yeshua, nós estamos trazendo à memória o seu sacrifício, o seu sangue, o que ele fez por nós. Mas se estamos usando o nome de Yeshua simplesmente no final de qualquer oração, de qualquer coisa, e estamos andando de qualquer maneira, que proveito está tendo isso? Se chamamos Adonai de Hashem, se chamamos Ele de Eterno, porque não sabemos o teu nome, não queremos proclamar o nome em vão, o que estamos fazendo no nome de Yeshua? Se quem vê o Pai vê o Filho, quem vê o Filho vê o Pai, então por que nós muitas vezes usamos o nome de Yeshua em vão, de qualquer jeito? Em orações vazias, falamos com a boca, o coração está frio, está vazio. Então vamos observar que devemos ter o mesmo respeito, a mesma reverência com Yeshua, com o seu nome, com o nosso comportamento, o que estamos fazendo, o que estamos dizendo dele para quem nos acompanha, quem nos vê, não só na sinagoga, mas nas ruas, no trabalho, em qualquer lugar. O que estamos levando desse nome? Se temos tanta preocupação com o nome do Eterno, que mal sabemos, e não sabemos, e o que estamos fazendo com o nome de Yeshua? Simplesmente porque ele disse: ora em meu nome, estamos aplicando essa oração, esse nome de qualquer jeito? Yeshua nos deu uma oração e não a terminou em nome de Yeshua. Em meu nome, não terminou assim. Então, vamos refletir, vamos observar os nossos caminhos, porque se o amamos, andaremos nos seus mandamentos, respeitaremos os seus mandamentos. Amém, irmãos?
Vamos estar de pé. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra nesta manhã. Ó Deus, que as minhas limitações não tenham sido empecilho para os Teus filhos receberem da Tua água, da Tua porção. Dá a eles, ó Deus, porção dobrada do que possam receber até este momento. Dobra aos Teus filhos, ó Deus, a porção da Tua palavra, Teu Ruach HaKodesh esteja sobre eles e aos que nos ouviram em casa. Nos abençoe, ó Deus, nesse dia ainda, esteja conosco. Amém. E assim nós declaramos: Yevarech Echa Adonai veshmerecha, Yaer Adonai panav lecha v'yiruneka, Issa Adonai panav lecha ve'asem lecha shalom. Amém. 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 Som. Sim. Vou falar de voz alta. Como em respeito e gratidão, né, a gente costuma presentear os professores da casa com um presentinho. Essa semana foi o aniversário do professor Rodrigo. Vem cá, em nome da congregação, a gente queria transmitir um presentinho aqui para ele, tá bom? Em nome da congregação, agradeço pela sua vida. Amém. Nos abençoar, tá Amém. Bom? Obrigado. Shabbat Shalom para todos, que o Eterno nos abençoe.